Eu ainda não tinha conhecido a pessoa de Jesus. E eu quero começar dando esse testemunho. Eu tinha Jesus, eu tinha nascido de novo, mas eu não tinha sido apresentada à pessoa. Você entende isso? E numa certa madrugada, meu pai estava orando na sala da nossa casa. Nós tínhamos uma casa com aquele modelo antigo de casa, onde o banheiro não era no quarto. Eu lembro que depois de uns anos que foi surgir a tal da suíte, né? Era o banheiro na sala. Então você tinha que atravessar uma sala para ir na outra sala para ir no banheiro, à noite, se fosse o caso. E assim aconteceu. Eu estava dormindo e eu acho que era quase 3 da manhã. Me deu vontade de ir ao banheiro. Quando eu peguei na maçaneta da porta, que abri a porta, Jesus estava na sala de casa. Eu não vi Jesus essa madrugada, mas eu senti a presença dele de uma forma tão extraordinária. E essas experiências são tão importantes porque a gente não sabe, mas a gente sabe. Eu não o vi, mas na época, eu preciso contar tudo porque a nossa igreja era de uma linha mais tradicional um pouco. E nós nem falávamos a palavra Espírito Santo na igreja. Hoje, eu me lembrando da história, eu sei que era o Espírito Santo. Aquela voz dentro de mim que disse assim: a pessoa de maior autoridade do universo está na sala da sua casa. Na época, eu ouvi aqui, porque eu já era salva. Mas eu não sabia quem estava falando. Depois eu fui entendendo essa voz. É Ele. É o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E eles são Deus. Deus Pai, Deus Jesus, o Filho, e Deus Espírito Santo. Não significa que o Espírito Santo tem menos poder, porque a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, ele está mais abaixo. Os três são um e eles têm uma unidade extraordinária. Nós não conseguimos imaginar a unidade dos três. A palavra unidade para nós é meio limitada, a não ser que ele vá revelando o que significa ser um, o que significa ser um mesmo. Mas eu lembro que ele me disse: a pessoa de maior autoridade do universo está na sala da sua casa. Então, naquela madrugada, o meu pai já não estava na sala mais. Como você sabe? Eu simplesmente sabia que não estava. Porque quando eu fui dormir, antes de fechar a porta do quarto, eu ouvia meu pai andando para lá e para cá, dizendo assim: Jesus, Jesus. Parece que ele chamava Jesus do meio do seu fígado, do meio do seu baço, do meio dos seus intestinos. Parece que ele chamava Jesus aqui do seu ventre. Um chamado forte, um jeito de chamar com força. Jesus, Jesus. E aquele jeito de chamar trouxe Jesus para dentro de casa. Agora eu estava aqui com a mão na maçaneta. Quando eu tentei sair do quarto, que eu senti a presença de Jesus, foi tão forte que me deu medo. Muito medo. Por quê? Se Ele é amor, se Ele é o nosso Salvador. Depois de muitos anos eu entendi por quê. Repete comigo uma frase que diz assim: eu decido buscá-lo. Mas Ele decide o dia que Ele vem, a hora que Ele vem e como Ele vem. Então, depois de muitos anos, eu entendi que eu tive medo, porque Ele, naquela madrugada, decidiu me apresentar a santidade dEle. Ele poderia ter vindo de outra maneira. Ele sempre vai decidir como Ele vem. Cabe a nós buscá-lo.
Você pode buscar a Jesus de manhã, de tarde, de noite, trabalhando. Hoje o meu maior altar, ou é o meu quarto com a porta fechada, ou é a pia da cozinha. Porque a pia da cozinha para a mulher, perdão irmãs, ninguém é menor não, viu, por causa disso. Pelo contrário, a alma da casa é a alma da mulher. E a mulher que é alegre numa pia, fazendo comida para sua família, ela é alegre em qualquer lugar. Ela é alegre na empresa que ela trabalha, ela é alegre na escola que ela leciona, ela é alegre dentro do supermercado fazendo compra, porque ela entendeu que as mãos dela têm um poder ali naquele bolo, naquela carninha de panela, tem um poder sobrenatural de transformação, porque o que mais transforma a nossa família é o amor. Olhe para alguma mulher perto de você e diga assim: ame com as mãos. Ame com as mãos. Um pensador famoso, que eu esqueci o nome agora, disse assim: o homem dá a volta no mundo em busca de alguma coisa e um dia volta em casa para encontrar. É em casa que está a satisfação dos anseios de um homem. É dentro das quatro paredes do lar que o homem vai encontrar tudo que a alma dele anseia. O homem pode rodar, 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 rodar. Se essa mulher for sábia, ele vai se lembrar do cheiro, ele vai voltar. O poder de uma mulher que sabe quem ela é. Então, naquela madrugada, Jesus me foi apresentado. Interessante que eu não contei isso para o meu pai no dia seguinte. Eu acho que eu nunca contei isso para o meu pai. Depois ele ficou sabendo de alguma forma, ou eu comentei com ele rapidamente, uns 20 e tantos anos depois. Mas eu já era convertida. Apenas eu não tinha entendido que Jesus tem altura, largura, nariz, cabelo, boca. Ou seja, a gente, criança, assim, às vezes não entende muito bem como é que é Jesus. E a partir daquela madrugada eu entendi, Ele é uma pessoa. Ele é real. Ele se relaciona comigo. E eu me lembro que eu fiquei segurando na maçaneta da porta, com a bexiga cheia, não fui ao banheiro, voltei para a cama e só fui no banheiro no dia, na hora que o dia amanheceu. Mas eu entendi, tem algo mais para eu viver. Tem algo mais para eu viver. E aquilo me atraiu para ir para a palavra, para conhecer a palavra. Então eu digo a vocês essa manhã, sem a menor sombra de dúvida, o que um lar precisa, a primeira coisa que um lar precisa é um homem que se posiciona diante de Deus para buscá-lo. E o Senhor não vai se revelar a um homem porque ele fez uma faculdade, ou 2 faculdades, ou 3, ou porque ele é um agricultor de excelência. Não, Deus vai se revelar a quem o busca. Eu me lembro de ficar escondida na janela do quarto do meu pai, num corredorzinho estreito do lado da casa, ouvindo as suas orações. Hoje eu sei de cor o versículo de Gálatas 4,19, que diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo, um homem dizendo que sofria dores de parto, nem útero ele teve. Mas o apóstolo Paulo, em vários momentos da oração, se contorceu e sentiu dores no seu ventre. Tal foi a intercessão dele por pessoas. E lá um belo dia, eu no corredor da casa, escondido, ouvindo meu pai orar, e o meu pai começa... E eu pensei, meu pai está passando mal. Mas eu não dei risada. Por alguma razão, eu não achei engraçado. Eu percebi, alguma coisa espiritual está acontecendo. Depois eu fui entender, gemidos inexprimíveis. Até o dia que nesse mesmo quarto, quando a casa depois passou a ser minha, lá estava eu, de cócoras, parindo alguém. Igual as índias fazem. Quando eu vi, eu estava de cócoras no chão. Saí de lá, uma discípula minha que não sabia de nada. Tia Ju, você está com a cara de mulher de resguardo.
Eu tinha acabado de parir alguém e a minha discípula não sabia de nada, que oração que eu tinha feito, o que tinha acontecido comigo. Então, aí depois eu fui entender o nível de intercessão que às vezes o Senhor nos leva. Mas tudo começou sozinha, tendo a certeza que Jesus é uma pessoa. Eu me lembro de pegar a Bíblia do meu pai e observar as anotações que ele fazia. Ele tem a mania, do lado de um versículo, de colocar um grande sinal de exclamação. Vai ver minha Bíblia, a mesma coisa. No início eu copiava as anotações que ele fazia da Bíblia dele para a minha. Hoje o Espírito Santo vai fluindo e eu vou anotando na minha Bíblia. Então por que eu estou dando testemunho assim, nesse momento? Porque eu preciso aproveitar que os homens estão aqui. E eu preciso pedir, homens, se posicionem diante da palavra de Deus. Os seus filhos vão agradecer. A sua esposa vai ser edificada. A sua família nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Mais do que nunca, a sociedade precisa de homens que leem a Bíblia. Eu me lembro do barulho das páginas da Bíblia passando. Meu pai tinha um escritóriozinho dentro do quarto dele, uma mesinha, uma escrivaninha. Eu me lembro, página por página. E aí eu perguntava para ele: pai, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia toda? Não, minha filha, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Eu nem sei se ele sabe, deve saber. Quantas vezes? Ele não fala, não, deixa isso para lá, está na bênção. Aquilo foi gerando um temor dentro de casa. Aquilo foi gerando um respeito. O maior respeito que o meu marido tem por mim não é porque eu sou a mais bonita, porque eu não sou, a mais poderosa, porque eu não sou, a que mais estudou, porque eu não sou, a mais isso, porque eu não sou. É porque o meu marido sabe que quando eu falo assim: amor, Deus falou isso assim comigo, ele sabe que Deus falou, porque ele sabe que eu orei, porque ele sabe que eu paguei o preço, porque ele me conhece profundamente, e eu o conheço. A maior autoridade que o meu pai conquistou dentro de casa, não foi na época que ele nem era tão espiritual, que era brabo demais, foi a vida com Deus e a transformação. Eu fui vendo meu pai parar de ver novela, por exemplo. Se eu te contar as últimas novelas da minha casa, eu conto e dão risada de mim, mas eu não me importo. E eu vou te falar o nome das últimas novelas da minha casa: Ossos do Barão. Alguém aqui viu Ossos do Barão? Levanta a mão. Você lembra do personagem? Um senhorzinho com um chapeuzinho preto, um bigodinho só aqui na frente. Eu era criança. Você quer ver a outra? Saramandaia. Quem viu Saramandaia? Que tinha um cara que saía formiga pelo nariz, né? O outro tinha asa. Eu achava o máximo. A hora que o cara que tinha asa ia voar. O Lima Duarte, né, fazia o papel do Zé Capeta. Ele era muito engraçado. Você quer ver a outra novela? Irmãos Coragem, Tarcísio Meira e Glória Menezes. Casado de pouquinho lá. Foram as últimas novelas da nossa casa. Por quê? Porque aquele homem duro ia se deixando quebrantar pelo Espírito Santo. Aquele homem austero tinha que ser branco no preto. Começou a ler mais a Bíblia e ele foi se quebrantando, se quebrantando, se quebrantando. E o Espírito Santo, que na nossa igreja nem podia falar esse nome Espírito Santo, mas era o Espírito Santo, começava a falar para eles: isso aqui não é de Deus não, não é bom para sua família não. E ele ia tirando de casa. Eu me lembro de uma coleção daqueles discos de vinil que meu pai tinha, Paul Murriá. Paul Murriá é instrumental. Paul Murriá. Ele foi eliminando. Lili, vamos jogar isso fora? Besteira. Lili, e a música cristã foi tomando lugar. Eu me lembro de tanta coisa. Eu vi todo o processo de limpeza do Espírito Santo. E na hora do almoço, ele falava um versículo, todo mundo repetia. Ele falava: vamos aqui hoje aprender o Gálatas 4,19. Aí ele falava, todo mundo, Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem sofro as dores de parto? Por quem sofro as dores de parto. É tão simples, um versículo só. Ficava ali vários dias. Quando ele percebia que nós tínhamos decorado, ele escolhia outro versículo. Por que eu estou falando tanto do meu pai? Porque foi um homem que marcou com as suas atitudes. Marcou a vida da minha mãe, marcou a nossa vida. Sabe, é uma questão simples de obedecer a palavra.
Só de eu estar aqui em cima, dá a ideia às vezes de que quem sobe aqui tem mais poder. Quem sobe aqui tem mais conhecimento. Você sabia que na igreja primitiva não havia púlpito? Eu quero dizer a você, qualquer homem que está sentado aqui hoje, qualquer um, do mesmo jeito dos pastores que sobem aqui, tem a capacidade de trazer a pessoa de Jesus para a sua casa. Eu disse qualquer um. Nunca permita que alguém que sobe aqui, aos seus olhos, seja alguém tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que você vai ter que, pelo amor de Deus, um dia, quem sabe, não. Hoje você pode trazer a pessoa de Jesus para dentro da sua casa, do mesmo jeito que os pastores que sobem nesse lugar. Para Deus não tem diferença. Eu preciso falar isso, porque às vezes o povo que fica ouvindo a gente, fica meio anestesiado, paralisado, achando que a gente é alguma coisa. Nós somos iguais diante de Deus, a diferença é o tempo de busca, o chamado diante de Deus, a responsabilidade diante de Deus, amém, irmãos? Talvez os pastores tenham de fato um encargo, um ministério, um trabalho diante de Deus para com o povo, para servir o povo, mas qualquer um aqui pode e deve ter um lar tão abençoado e tão feliz, a ponto de atrair a pessoa de Jesus para dentro de casa. A minha mãe tem uma história de uma vez que meu pai viajou. Eu vou contar porque não sei se ela vai estar aqui para contar, não sei em qual oportunidade isso poderia acontecer. Meu pai fez uma viagem e um senhor veio pedir um prato de comida. Ele era negro. E aí ela falou, não, eu tenho um prato de comida para o senhor. Nós éramos só, eu e meu irmão, morávamos numa casa de 4 cômodos. Eu me lembro que minha cama era de bancos, assim, de tamburetinhos. Eram só 4 cômodos na casa, aliás 3, né? Cozinha, quarto e um escritório. E o banheiro. E eu me lembro que ela conta, né? Eu não lembro. Que deu o prato de comida para esse senhor. E aí ele falou, eu posso dormir essa noite? Ela ficou muito preocupada, falou, meu Deus, eu estou só com a minha filha e meu filho pequeno. Mas como tem um escritório do lado de fora, eu fico para o lado de dentro e ele fica lá fora, não tem problema. Não é no corpo da casa, é do lado de fora. E ela sentiu paz, falou, não, então o senhor fica aqui fora. Arrumou lá um colchão, um travesseiro, um lençol, e ela entrou e trancou a porta. E ele dormiu. No outro dia de manhã ele tomou café, agradeceu e saiu. Quando ela foi levar ele até o portão que ele saiu, a poucos metros assim, ele desapareceu diante dos olhos dela. Ela ficou desesperada, falou, meu Deus, era um anjo, meu Deus, era um anjo, por isso que eu tive paz, por isso que eu tive paz, por isso que eu não tive medo. Vários anos se passaram, nós nos mudamos para outra casa, eu já tinha uns 6, 7 anos. E ele estava lá correndo, arrumando as coisas e tal. E ele veio, chegou lá de fora, o mesmo homem, com a mesma aparência, sem ter envelhecido nem nada. E falou, agora você está numa casa nova. E ela tremeu, falou, o senhor vai entrar? Não, eu estou com pressa, estou só de passagem. Foi embora. Então a minha mãe tem histórias fantásticas. Minha mãe é uma serva, minha mãe eu me lembro de sempre termos hóspedes. Eu me lembro de sempre ela estar servindo. Se você vai dormir na casa dela, vai você, a sua esposa, os filhos e a babá. Ela vai arrumar a sua cama e ela vai arrumar a cama da babá. Ela ama servir, ela arruma uma cama que dá até sono. Sabe aquela cama gostosa, assim, tem um lençol, sobre o lençol, aí dá uma puxadinha. Você olha assim, acho que eu vou dormir. Ela tem um dom de servir. Então, eu preciso falar dos dois, por quê? Porque eu acho que eles são um modelo antigo de família que precisa ser restaurado. O fato do homem orar, o fato da mulher orar. Uma mulher que lê a Bíblia, um homem que lê a Bíblia. Eu não estou falando coisa, e meus irmãos, é simples demais, até assusta. Mas Jesus em pessoa entrar dentro da sua casa? Jesus em pessoa entrar dentro da sua casa? E nessa mesma casa, quando a casa foi minha, depois ele me deu, essa casa vai ficar para você, não sei o que, não sei o que. Aí sim, depois de muitos anos, Jesus entrou pela porta da frente, me permitindo vê-lo.
Aí o negócio foi diferente. Mas começou na adolescência. Jesus te prepara para Ele. Jesus te atrai. Eu quero falar uma coisa aqui nessa manhã. Há um amor de Deus no ar. Todas as vezes que nós temos um trauma emocional, todas as vezes que nós temos uma decepção, por incrível que pareça, a dor nos atrai para o centro. E nós podemos nos tornar pessoas assim, tadinho de mim. Já viu autocomiseração? Já viu autopiedade? Já viu algumas orações que não vão passar do teto, porque são orações com muitas lágrimas, mas com muita autopiedade. Essa oração não vai subir, porque você está diante de Deus no centro, não é Jesus no centro, é você. Por quê? Porque doeu demais, pastora. Você que não sabe da minha história, eu fui traída, eu fui abusada, eu fui não sei o que. Se eu não tenho tempo para falar muitos detalhes aqui, eu vou te pedir pelo menos uma coisa: perdoe os seus ofensores. Perdoe. Ninguém de nós, nenhum de nós, nós não temos outra opção. Ninguém na terra tem outra opção a não ser perdoar. E perdoar não é sentir, perdoar não é hoje que eu estou emocionado para perdoar. Perdoar é uma decisão de perdoar. Então eu te dou logo a dica: organize uma lista de nomes de quem você precisa perdoar. Organize uma lista de nomes de quem você precisa pedir perdão. E seja feliz. Eu tenho percebido que as pessoas feridas, a ferida, a dor, enrijece você. Já viu que as pessoas falam assim: ah, na minha família é assim, nós somos assim, nós nascemos desse jeito, vamos morrer desse jeito. Não, nós podemos mudar, as famílias podem mudar, Jesus pode entrar ali, e eu preciso sair do centro. A dor faz com que você fique mimado. Eu vejo hoje uma geração de jovens mimados, mulheres mimadas. Se não for do jeito que ela quer, mas o marido vai pastar, vai sofrer. Tem mulheres que erroneamente não têm sexo com o marido por um tempo, até que ele faça tudo que ela quer. Então ela não deixa de ser nada mais, nada menos do que uma menina mimada, de 40 anos de idade. Já viu aquela história, só tem tamanho? Fulano só tem tamanho. Então, na verdade, a dor, já que nós estamos falando de eu me deixo curar, e a ferida, se eu não vigiar, vai me cristalizar numa posição, e aquela posição não é a posição que Deus quer que eu viva. Vai me enrijecer, e eu vou dizer assim: estou nem aí, agora eu fiquei indiferente. Mas isso é mentira, porque se furar aquela casca por baixo, a dor continua lá. Uma vez uma senhora veio me pedir ajuda e a gente estava conversando em três. Uma tinha sido abusada pelo marido da irmã mais velha dela, então por um cunhado. E a outra era casada já talvez uns quase 40 anos, sei lá, uns 30 e poucos anos. Agora pensa uma situação de uma mulher dessa, casada há quase 40 anos, e ela disse que quem abusou dela foi o próprio marido. Eu falei: como assim? Antes do casamento, ele me tocou, ele não me respeitou, e ela casou com aquele rapaz e guardava a mágoa dele toda a vida do casamento. Quando eu olhei para ela, ela estava em todas as suas juntas, com um tipo de artrose, ela estava ficando torta. A falta de perdão acaba atingindo os ossos. Está provado isso. Então assim, eu olhei para aquela mulher e falei: não, você não precisa viver desse jeito. Como que você está casada com um homem que te ofendeu antes do casamento, mas até hoje você não falou isso com ele? Isso acontece. Tem um livrinho muito interessante, aquele O que Podemos Aprender com os Gansos Selvagens. É engraçado, ele é só de anedotas e de histórias e de contos. E tem uma história assim, que um casal foi tomar café da manhã, e aí o marido, aquela manhã, tirou o miolinho do pão para comer. E a mulher falou: puxa,
que bom que você comeu o miolo do pão, porque eu gosto do pão sem miolo. E ele falou, e eu gosto do miolo. E ela falou assim, por que você não me falou? Tem 40 anos que eu como o miolo e eu podia ter te dado. Ou seja, qual a moral da história? Fale! 40 anos ela comeu o miolinho do pão e ele comeu o pão sem miolo, mas era o contrário, ela queria comer o miolo e ele... Quem recebe essa noite um destravar de Deus aqui nesse lugar? Em nome de Jesus, há uma unção aqui é para curar, não é para piorar não, é óleo. Há uma unção aqui para destravar a felicidade nos casamentos. Há uma unção aqui para liberar o amor de Deus sobre o seu lar, de forma que Jesus em pessoa vai entrar na sua casa. Quem recebe, diga amém. Irmão, acorda. Irmã, acorde. Chame Jesus. Você quer saber? Está lá na cozinha. Eu faço isso muito. Vou te contar a última da última, não tem nem um mês. De repente dá saudade dele, porque ele brinca de esconde-esconde com a gente. Ele vem, te pega lá no seu tempo, a sós com ele no quarto. Depois ele some e parece, Senhor, Por que ele esconde? Ele vem e depois ele esconde. Porque ele quer que você vá atrás dele. E eu comecei, lá em casa, Jesus, fazendo comida, tal, Jesus. O dia inteiro. Eu desafio você a chamar ele assim. Te prepara. E eu fui, Jesus. O dia inteirinho. Onde eu estava, entre eu e ele havia um segredo. Qual o segredo? Estou te chamando. Estou chamando o Senhor. Só Jesus. Quando foi de madrugada, estou lá deitada, do lado da minha cama. Como que ele veio dessa vez? Eu não o vi. Dessa vez não foi o cheiro. Mas aqui no meio do meu peito começou a arder. E ele estava lá perto da porta e ardeu assim. Aí ele veio aproximando. Aí ele chegou mais perto da cama. Quanto mais ele chegava, o ardor e o calor, bem só aqui nessa região, aumentava. Todas as noites, antes de dormirmos, eu sentava no piano e ficava naquelas notinhas do Fá Sol que você vai fazer ali agora. Do Fá Sol, Ré, Fá, Lá, só aquela manhãzinha de Jesus assim, todo dia. E uma noite eu estava ali, atrás de mim era a porta do quarto, tinha a nossa cama, tinha o guarda-roupa, então o quarto ficou muito pequeno e apertado com aqueles móveis. E eu vim sentar no piano e Jesus chegou atrás de mim, em pessoa, não visivelmente. Eu gosto de contar essas experiências porque a gente para de complicar, sabe? E vou te contar mais um detalhe, que eu não era consagrada pastora na época. Eu faço questão disso para você desmistificar esse negócio. Qualquer um pode trazer Jesus para sua casa. Então eu não era pastora, eu era tia das crianças. E aí eu sentava ali, adorava. Às vezes chorava, mas eu não orei mais pelo assunto. O assunto já tinha sido entregue na presença de Deus. E eu, um dia, senti que Jesus entrou atrás de mim. Foi tão forte, que eu tirei a mão do teclado, virei o rosto em direção da cama, o Ledilson lá, eu falei, Jesus está aqui. E ele falou, tá. Nós não combinamos, vamos cochichar agora porque ele chegou, não. Mas quando ele vem é tão forte e maravilhoso que você não quer que ele vá embora. Então você fica do jeitinho que você está. Se eu tivesse com o dedinho assim, com a perna assim, eu ia ficar desse jeito uma hora. Senhor, não vai embora não, fica aqui. E ele falou, tá. Eu levantei do banco do piano, fui pé por pé. Passei no corredor entre a cama e o guarda-roupa. Deitei do lado do Ledilson. Jesus veio e nós sentimos por onde ele estava passando. Eu gosto de falar assim porque a gente às vezes fica assim, gente, mas Jesus está no céu, estou na terra. Não, Jesus está aqui dentro de você, se você nasceu de novo.
É até uma pergunta que a gente faz para a criança. Depois que você ministra salvação, você chama aqueles que receberam Jesus. Aí é impressionante. 4 ou 5 receberam Jesus. Você fala assim, cadê Jesus? Tem uns que falam, rapidinho, está aqui. É uma pegadinha, viu? Aqui tem criança que fala assim, está lá no céu. Não entendeu ainda. Se ele responde rápido, está aqui, é porque está aqui. E ele sabe. E aí, Jesus veio. E foi a primeira vez que eu senti o cheiro dele. Tem uma música de um dos primeiros CDs do pastor Cirilo que diz: teu fluir é melhor do que tudo que, lembra? Conheço. Aí vai, na segunda parte diz: tua fragrância é mais doce que o perfume das flores. Exatamente. Ele tem 4 aromas, três, mirra, aloés e cássia. Estude sobre isso. Jesus tem 3 aromas, mirra, aloés e cássia. E esse foi aquele mais doce que o perfume das flores. Ele me consolou num tempo de guerra. Ele me consolou num dia de angústia. Ele vem, meus irmãos. Ele é real. E aquilo gerou na intimidade de mim e do meu marido muito mais prazer, muito mais cumplicidade, muito mais intimidade, meus irmãos. É isso que sustenta um casamento. É Ele, é a presença dEle. Eu não estou aqui contando a história da carochinha para você ficar lembrando de mim que eu estou indo embora. Não, eu estou aqui dizendo, Ele é real. Ele é uma pessoa. Ele tem altura, largura, cabelo comprido, barba, o rosto cheio. Não é aquele rosto dos calendários por aí. Ele é grande, Ele é largo, Ele é lindo, Ele é real, Ele é amor. Quando Ele vem, Ele te levanta. Você pensa que você vai sacudir inteiro e que você vai embora com Ele naquela hora. Ele nos arrebata dessa terra. Ele tem que nos arrebatar mesmo. Nós temos que tirar o pé do chão e viver a realidade do céu na nossa casa. É isso que vai te levar a perdoar. É isso que vai te levar a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É isso que vai te levar a se submeter ao seu marido no dia que ele estiver bem, no dia que ele não estiver bem, no dia que ele falar que te ama e no dia que ele não falar que te ama, no dia que ele nem falar que você é bonita nem nada. É a pessoa de Jesus. Já aconteceu de eu ir em igrejas e ministrar sobre o jardim, e ministrar sobre Jesus, e terminar o culto, o irmão falar assim, pastora, eu me deixo curar, é ele mesmo, né? E eu vi que o cara não tinha entendido nada, e eu vi que a minha pregação foi uma baita decepção. Por que é? Eu não vou procurar a profundeza da profundidade. Eu vou dizer, o eu me deixo curar de um casamento é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. E eu já pude vê-lo, e ele já entrou na minha casa, e ele já mudou todas as coisas, e ele continua mudando. E quando a gente pensa que nós perdemos o controle, é bom a gente perder, porque ele assume. O dia que você achar que as suas forças acabaram, que bom, porque ele entra com a força dele. Se tem alguém aqui essa manhã que sabe que a sua força acabou, você não acha não, você sabe que não dá mais, a sua força parece que, não tem mais, eu não consigo mais. Eu quero fazer uma oração por quem se sente assim nessa manhã. Fique de pé no seu lugar.